sou a professora Patrícia França Vidal, juntamente com a professora Denise Coimbra, aqui ao meu lado, e as professoras Patrícia Guimarães e Betânia de Araújo Mota. Nós fazemos parte do projeto Música e Pesquisa do Conservatório Estadual de Música e Dança Americano e estamos realizando esse trabalho da peregrinação e inauguração da sede própria. Há 21 anos, alunos, pais, funcionários, professores e diretores do Conservatório Estadual de Juiz de Fora não mais se preocupam com os transtornos de mudanças de endereço pelos quais gerações anteriores protagonizaram. O conservatório enfrentou dificuldades também nestes 21 anos instalados na sede própria, a exemplo da interdição pela Defesa Civil de várias salas do segundo andar devido a um grave comprometimento de vigas do telhado. Este fato ocorrido em 2009 tornou a assombrar a comunidade escolar nas recentes chuvas no início da primavera de 2022. Felizmente, desta vez não interferiu na rotina do conservatório. Entretanto, nada se compara às incertezas quanto ao paradeiro de uma escola, especialmente uma escola de música, que requer minuciosas especificações arquitetônicas. Atualmente ainda são necessárias adaptações, porém com o diferencial da certeza de longevidade das alterações. Muito diferente das efêmeras divisórias de Eucatex das anteriores sedes provisórias. Na atual sede, ventiladores e ar-condicionado amenizam o desconforto ambiental, enquanto no passado, cubículos sem qualquer ventilação e áreas como cozinhas e banheiros serviram de sala de aula, assim como áreas externas, corredores, sala da direção e secretaria. Nos primeiros 46 anos de existência do conservatório, além da rotina pertinente às escolas de música, a comunidade do Conservatório de Juiz de Fora sofreu angústias de transferências por 7 endereços provisórios, precariamente adaptados à sua realidade e antecedidos por desgastes de negociações de locação e, lógico, providências inerentes a qualquer mudança. Acrescente-se a adaptações físicas às preocupações e responsabilidades para com o patrimônio público, a necessária contratação de mão de obra especializada para o desmonta, desloca, monta novamente dos pianos e os demais instrumentos musicais, além do mobiliário e documentação da escola, reorganização das instalações em pleno funcionamento escolar. E o número de alunos, funcionários e professores de instrumentos também sempre foram aumentando no decorrer dos anos. Soma-se a tudo isso o empenho, especialmente dos ex-diretores, em pleitear junto aos órgãos oficiais do Estado de Minas Gerais um imóvel próprio que colocasse fim a essa penúria. Esperança, idealismo, esforços e promessas não foram em vão. Em 26 de março de 2001, o conservatório se instalou definitivamente no seu 8º endereço. Página virada de uma história bem-sucedida, este recorte da publicação de Betânia traz a memória dos gestores, acrescido da voz de 5 ex-diretoras que se dedicaram para que o conservatório cumprisse simultaneamente o seu papel enquanto catedral do som e da harmonia e mantivesse acesa a chama para a concretização da sede própria. Este documentário é uma forma de festejar o 21º aniversário da sede própria, dedicado às pessoas que lutaram por melhores instalações e por circunstâncias, não desfrutaram do almejado sonho. Um outro registro, certamente mais extenso, há de ser realizado, narrando um outro capítulo a partir da instalação do conservatório em sua almejada sede. Aos ex-alunos, pais, funcionários, professores, diretores, gratidão.
Espera-se que esforços passados não sejam esquecidos na poeira do tempo. Eu sou Nivalda Hudson, fui diretora do Conservatório de Música e de França Americano durante 9 anos. Assumi a função de diretor a partir de uma indicação da Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora, uma vez que a diretora efetiva havia se aposentado e o conservatório carecia de uma organização estrutural em relação à distribuição de aulas, o lançamento de aulas no diário e, logicamente, organizar a casa. E implantei um diário de classe em que os alunos assinavam a presença. O diário comum não revelava fidedignamente a presença do aluno nas aulas de instrumento. A partir deste controle, o conservatório começou a se organizar, os professores se organizaram e passamos a ter um período muito bom de convivência com os professores e, logicamente, um aumento do número de aulas, o número de alunos, e a escola começou a fluir. Realizamos várias atividades nesses 9 anos, apesar das dificuldades que enfrentamos com as mudanças de sede. Fizemos 5 mudanças. No final, na última mudança, eram 27 pianos, porque no período que eu fiquei, comprei 9 pianos e outros instrumentos, um órgão, né? E violões, flautas transversas, adquirimos. Temos lá registrado no conservatório todas as aquisições. E o conservatório, deixei o conservatório com 2.000 e tantos alunos. As mudanças eu contei com a ajuda de um amigo que me cedia o caminhão e os funcionários para a reforma das casas que nós tínhamos de mudar, porque ficamos peregrinando. A cada pedido da casa que o conservatório ocupava, nós tínhamos de sair procurando pela cidade uma casa. E assim fizemos durante esses 9 anos.
Uma das casas foi muito complicada, era uma casa enorme, de herdeiros e tradicional, era uma casa imensa, ela ia de uma rua a outra. E o proprietário não queria nos alugar. O que fizemos? Fizemos uma serenata para ele à noite e ele ficou meia-noite, ele acordamos, o senhor já de quase 90 anos, e ele ficou muito encantado. E eu conversei com ele e falei: seu Teodorico, imagina o senhor uma casa belíssima como essa, com 9 pianos tocando ao mesmo tempo. Olha só, como é que vai ser a beleza dessa casa? Ela vai ter vida. E a música vai, né, fazer com que essa casa se perpetue por muitos anos. E assim, no dia seguinte, ele me procurou e conseguimos alugar a casa. Então foram muitas dificuldades que passamos. E qual é essa casa? Foi esta casa aqui, onde hoje é o Brás Shop. E hoje eu tenho uma loja, quando que eu pensava que hoje eu teria uma loja de organização de ambientes. Hoje tem uma loja onde ontem era uma casa. Era uma casa tão grande e os alunos gostavam de usar as árvores. Hoje um aluno passa por aqui e ainda brinco com ele: Leléo, você me deu muito trabalho de tirá-lo de cima das árvores. E outros alunos subiam nas árvores. A casa era maravilhosa, maravilhosa. E aí mudamos. A última casa que mudamos, ela estava toda destruída. Tivemos de fazer toda a fiação, toda a forração do chão, a divisão de salas para acomodar tantas salas que já eram. O conservatório tinha crescido muito, ele foi crescendo. E vou dizer para vocês, como eu comprei os pianos? Eu comprava através de consórcio. Nunca recebi verba do Estado durante os 9 anos. Nós tínhamos, os alunos pagavam R$2, não sei se na época eram 2 cruzeiros, uma mensalidade de R$2, e nós vendíamos salgado numa cantina, administrada pelos serventes. E eu comprei através de consórcio. Eu pagava a primeira prestação e a última. Então, quando chegava em dezembro, eu já estava com o piano pago, com aquela mensalidade, e um piano novo. Foi assim que eu adquiri. Todos os instrumentos também com a mensalidade dos alunos. Nunca tive verba do Estado nesse período todo. E procurei administrar, fiz muitas amizades que conservo até hoje. Inclusive uma professora é hoje minha sócia, né? É sinal que ela confiou em mim, né? E procurei trabalhar com muita responsabilidade, com muita seriedade, com muita honestidade. Hoje vejo o conservatório crescendo, né? Crescido, gigante. A Catedral do Som se tornou hoje um grande benefício, né? Uma escola que tem um nome dentro da cidade, que atende gratuitamente a uma população, né? Não só uma população carente, como uma população também, como pessoas também que acessam ao conservatório porque tem o dom, né? Tem a música na alma. E foi muito bom, foi um período muito bom e uma experiência muito grande na minha vida profissional. Eu tive outras experiências. Depois, mais tarde, voltei como inspetora e fiquei encantada de ver como os professores têm hoje uma responsabilidade muito grande com os alunos, com o lançamento da escrituração, a comprovação da presença desses alunos. Então, a vida escolar dos alunos é registrado com muita seriedade. E assistir muitas apresentações, belíssimas apresentações. Hoje o conservatório é um marco dentro da cidade de Juiz de Fora. Ele hoje
se afirmou como uma escola muito de grande valor para a comunidade. Tá? Sim, e sobre as Semanas do Conservatório, você criou as Semanas do Conservatório a partir de 1984. Sim, exatamente, para prestigiar o talento dos alunos, né? Sim. E esse é não só o talento na música, como o talento na arte. Então nós fazíamos um concurso para o desenho do slogan da semana. E aí esse aluno era premiado. Então todos esses boletins, todas as semanas eram registradas num boletim. E o aluno que vencia o slogan ganhava um prêmio. Foram outros prêmios que a gente... E esse slogan, a Catedral do Som e da Harmonia, isso serviu de slogan para todas as campanhas, suporte para todas as campanhas, em prol da sede própria. Fomos a várias autoridades, entregamos correspondência a várias autoridades, né? Então lutamos muito para essa sede. E hoje, depois vimos que essa sede foi concedida pelo Estado, quer dizer que o nosso clamor foi ouvido, né? Minha intenção foi divulgar o conservatório para ele tornar-se importante para fazer jus a uma sede própria. Participei durante vários anos na trajetória do nosso conservatório. Então, meu nome, para quem não me conhece, é Maria Iara, e eu fui convidada pela Nivalda em 1986 para ser auxiliar de secretaria. E logo após, eu fui convidada em 88 a ser a vice-diretora do mandato da Nivalda. E, consequentemente, fiquei lá e acompanhei todos os detalhes das dificuldades que o conservatório sempre enfrentou até conseguir a sua sede própria. Durante o meu trabalho como vice-diretora, eu fui convidada também pela Betânia e convidada pela Sofia como vice-diretora, como eu fiquei na gestão da Nivalda. O primeiro local que eu trabalhei foi na Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião. E lá permanecemos durante um tempo, aí fomos de mudança para Brás Bernardino, onde agora está construído o shopping. Também tivemos que sair de lá, então foi outra batalha para conseguirmos outro lugar. Até que viemos parar na Santo Antônio, que era uma casa praticamente em ruínas. A Nivalda foi muito corajosa de ter pego, porque nós não achávamos um lugar conveniente que comportasse todos os nossos instrumentos, dar um pouco de conforto para os nossos alunos e professor. Cada mudança foi exaustiva, até arranjarmos transportes, como locomover, porque tinha que atravessar a cidade para poder levar todos esses instrumentos. E foi uma batalha que, graças a Deus, foi vencida. A que deu mais trabalhosa foi a da Santo Antônio. Foi o único local que a Nivalda encontrou para poder abrigar os instrumentos, mas a casa todinha em ruína, piso, teto, e aí teve que fazer muitas adaptações. Foram colocados divisórias para poder adaptar as salas de aula e ter um pouco mais de conforto para os nossos alunos e funcionários, professores. A conquista da sede própria foi muito árdua. Então, a direção teve que manter vários contatos para poder ter essa realização. E a última mudança que foi feita
foi para a sede que está agora, a atual, que está na Batista de Oliveira. Nesta eu não participei, só participei da mudança. Lá eu não trabalhei porque foi a época da minha aposentadoria. Cada mudança era um transtorno para todos nós que trabalhávamos no conservatório. Mas todos entendiam que era uma coisa obrigatória e não era fácil conseguir imóveis que a Secretaria da Educação concordasse o pagamento. Tinha que conciliar, tinha que adequar o espaço para dar a todos e também teria um limite que poderia ser dado para o aluguel. E sou muito grata de ter trabalhado esses anos todos nessa escola, que me deu, foram momentos felizes de apreciar aqueles sons de todos os instrumentos e de ter feito muitas amizades entre toda a equipe de trabalhadores, de professores. O que me deixava muito feliz é ver a alegria das crianças de aprenderem os instrumentos, que eles nunca tiveram acesso a isso, e isso me deixava muito feliz. Sou Sofia Tereza Barrete do Vale, ex-aluna, ex-professora e ex-diretora do Conservatório Estadual de Música Aide França Americano de Juiz de Fora. Hoje resido em Bicas, tenho minha escola de música, coordeno um coral católico, sou regente do coral da cidade e continuo compondo hinos escolares e canções. Em 1960, com 15 anos, iniciei nesta escola como aluna do primeiro e segundo grau. Na primeira e segunda sede provisória do conservatório. Vejam bem, provisória. Em 1977, iniciei no conservatório como professora de primeiro e segundo grau. Na terceira, depois na quarta, na quinta, na sexta e na sétima séries destas, continuei em sede provisória. Em 1992 e em 1993, fui diretora ainda na sétima sede provisória, sob o slogan "E a Catedral do Som continua sem teto". Apesar das deficiências de acomodações em diversos prédios, a escola continuava a sua marcha, com alunos crescendo em sensibilidade artística, formando hábitos, atitudes e habilidade de sentir a arte como peça importante de suas vidas e como remédio para a alma. Lembremos que essa escola é uma bênção para a cidade e regiões vizinhas. Ela recebeu em 2012 o título de Entidade Benemérita de Juiz de Fora. Sem dúvida, ela é tudo o que há de bom e de belo. Como diretora nos anos de 1992 e 1993, instituiu o sorteio para ingresso de crianças na primeira série de iniciação musical, sem teste de avaliação, o que é feito até hoje. Então, deu certo. Criei em maio de 1992 a primeira turma de adultos no curso de iniciação musical. Recebi vários depoimentos dizendo, esses adultos, que esta foi a melhor coisa que aconteceu na vida deles ultimamente. Isso dá muita alegria a todos nós.
A seguir, foi criado o projeto Caravana Musical, onde alunos e professores se apresentavam em escolas, parques e entidades filantrópicas. Ainda tivemos o projeto Música para Valer, com programação em vários gêneros musicais, apresentando alunos, professores, ex-alunos e músicos profissionais ou amadores de outras instituições. Em 1993, foi instituído o saxofone na grade curricular. Entre audições internas e outras atividades deste patrimônio público estadual, estava a luta constante de aquisição de uma sede própria. Vejam bem, de 1955, na primeira sede, até 18 de dezembro de 1998, dia da entrega do prédio destinado definitivamente ao conservatório. Foram 43 anos passando por 7 sedes provisórias, até a concretização do sonho do prédio de sede própria. Sou Betânia Maria de Araújo Mota. Fui aluna do conservatório, professora de piano, vice-diretora e diretora por 3 mandatos até me aposentar em 2012. Agraciada pela Lei Murilo Mendes de Incentivo à Cultura, em 2005, no quesito historiadora, lancei o livro Retrospectiva Histórica do Conservatório Estadual de Música de França Americano, meio século a serviço da arte musical. Quando assumi a direção do conservatório em janeiro de 94, o projeto prioritário e urgente era tentar solucionar o problema da sede própria, que em seu 7º endereço estava instalado precariamente a Rua Santo Antônio, 627, com contrato do aluguel prestes a vencer, tendo o proprietário solicitado a devolução do imóvel. Vou tentar resumir aqui sobre os trâmites que foram feitos para, enfim, a nossa escola ser instalada em sua sede própria e definitiva, a Rua Batista de Oliveira, 377. Dando continuidade à luta dos diretores que me antecederam, em prol da sede própria tão sonhada, procuramos o prefeito Custódio de Matos e reivindicamos a sua intervenção junto ao governador Eduardo Azeredo e à secretária de Educação Ana Luísa Pinheiro. Empenhado em nos ajudar, Custódio propôs ceder uma área no Espaço Mascarenhas para que a construção da nova sede, mas foi constatado que a área oferecida não comportava a escola. Procuramos então a vereadora Maria Luísa de Oliveira Moraes, que estava sempre voltada para os problemas da educação em nossa cidade. Em 5 de setembro de 95, em outra audiência com o prefeito Custódio de Matos, acompanhada pela Maria Luísa, pelo colegiado e pelo engenheiro da prefeitura, foram apresentadas 2 sugestões para abrigar o conservatório: a Casa do Albergado, situada na Rua Batista de Oliveira, e o Teatro Pascoal Carlos Magno, na Rua Gilberto de Alencar. Para a reforma do teatro, ficou constatado que se gastariam R$ 728 mil, e para a reforma da Casa do Albergado seriam gastos R$ 286 mil. Então, evidentemente, optamos pela Casa do Albergado. Nessa época, fomos a Belo Horizonte para uma audiência com o Dr. Tarcísio Henriques, secretário de Interior e Justiça, e ele nos disse que estava de pleno acordo com a mudança do conservatório para a Casa do Albergado. Por alguns meses, ficamos aguardando a documentação de transferência do imóvel para a Secretaria da Educação. Porém, os jornais Diário Regional, de 10 de maio de 96, e Tribuna de Minas, de 7 de maio de 96, trouxeram notícias que nos causaram desagradável surpresa.
Ambos trouxeram matéria informando que estava sendo realizada uma reforma no interior do prédio, utilizando mão de obra dos 30 presos que moravam no albergue através de doações de empresários, órgãos públicos e particulares. O diretor da Casa do Albergado informava que já haviam sido realizadas as reformas do telhado, como colocação de calhas, ampliação da cozinha e refeitório, construção de banheiros coletivos, inclusive 3 celas estavam sendo transformadas em suítes para abrigar um albergue feminino, com capacidade para 16 mulheres. Diante dessa notícia tão alarmante para nós, voltamos a Belo Horizonte no dia 27 de maio de 96, eu, diretora, tendo sido acompanhada pela vereadora Maria Luísa e pela supervisora pedagógica da escola, Maria Helena de Faria, para nova audiência com o Dr. Tarcísio Henrique, secretário de Interior e Justiça. Mostramos a ele os jornais com as respectivas notícias, mas ele nos tranquilizou, dizendo que a reforma que estava sendo realizada pelos albergados não traria nenhum empecilho quanto à nossa transferência para a Casa do Albergado. Neste mesmo dia, estivemos também em audiência com o Dr. José Henrique Santos Portugal, chefe de gabinete do governador, no Palácio dos Despachos, em Belo Horizonte, tendo feito um relato a ele sobre as negociações que foram feitas até aquela data e relembrando a existência dos ofícios remetidos à direção do conservatório e assinados por ele em dezembro de 95. O doutor Portugal nos disse que só poderia mandar publicar no Diário Oficial de Minas Gerais a autorização da transferência do conservatório para a Casa do Albergado quando a obra do Hemominas, à Avenida Rio Branco, ficasse pronta, porque é para lá que iriam os albergados. Dia 29 de maio de 96, acompanhados pelos representantes do colegiado, Maria Luísa, Maria Helena, Patrícia Lely, Samuel Figueiredo, estivemos em nova audiência com o prefeito Custódio de Matos, que nos informou que houve um pedido da Secretaria de Segurança Pública para que o prédio da Casa do Albergado abrigasse a Defensoria Pública. Aí outro problema para nós, né? Em matéria publicada no jornal Diário Regional de 16 de junho de 96, o diretor do Fórum, Benjamin Colucci, da comarca de Juiz de Fora, informava as mudanças que pretendia implantar. A intenção é utilizar o prédio da antiga delegacia de polícia, na Rua Batista de Oliveira, Casa do Albergado, para a instalação dos juizados criminal, civil e de menor, uma delegacia, uma companhia da Polícia Militar e a Defensoria Pública. No dia seguinte, 17 de junho de 96, o prefeito Custódio de Matos enviou ao governador Eduardo Azeredo uma carta com o seguinte teor: Senhor governador, o conservatório é a escola de grande tradição e conceito em nossa cidade. Com 43 anos de existência e tendo hoje 1.300 alunos, padece, entretanto, de problema aflitivo e antigo, que é a falta de sede própria. Já tendo funcionado em vários prédios alugados, agora mesmo está sob pressão para desocupar o imóvel que ocupa, já em si precário. Preocupados com essa situação, a diretoria e o colegiado da escola, juntamente com a Superintendência Regional de Ensino e a Prefeitura, realizaram um trabalho conjunto para dar solução definitiva ao problema. Identificamos a solução na utilização do prédio onde funciona a prisão albergue. Trata-se de imóvel central, de tamanho adequado, mas hoje em péssimo estado. A Prefeitura fez elaborar um anteprojeto de arquitetura da reforma e adaptação que nos foi submetido e aprovado pela professora Ana Luísa Machado Pinheiro, secretária de Educação de Minas Gerais, que assegurou o custeio da obra através de convênio a ser assinado com a Prefeitura. Respeitosamente, Custódio de Matos, prefeito de Juiz de Fora. Bom, nesse mesmo dia, 17 de junho de 96, enviamos um ofício ao Dr. José Henrique Santos Portugal, chefe de gabinete do governador, que finalizava assim: o conservatório atende 1.300 alunos em 3 turnos. As salas são divididas com Eucatex, existem salas de 1,5 metro quadrado, onde mal cabem o professor, o aluno com o seu instrumento. As salas mal ventiladas, mal iluminadas, sem isolamento acústico, sendo que os sons dos instrumentos se confundem pela escola toda.
informamos que o prédio da Casa do Albergado satisfaz plenamente as nossas necessidades, após as reformas propostas pela Prefeitura. Atenciosamente, Betânia Maria de Araújo Mota, diretora. Em 26 de 9 de 96, recebemos o termo de compromisso no qual a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais repassava a quantia de R$ 223.350,26 para a Caixa Escolar da escola, para que fosse aplicado esse recurso na execução de obra de reforma do prédio escolar, com prazo para gastar e prestar contas até 1 ano. Bom, o projeto previu a criação de 36 salas de aula, sendo 4 maiores para as aulas teóricas, um auditório com 110 lugares, uma cantina com dispensa, uma sala para os professores, uma biblioteca e setores administrativos. Só a volumetria e a fachada não seriam alterados, devido ao fato do prédio estar em processo de tombamento pelo patrimônio histórico e artístico de Juiz de Fora. Através de um acordo entre Hemominas e as Secretarias de Educação, Justiça, Planejamento e Administração, ficou acertado que as obras poderiam ser iniciadas antes da remoção dos 46 presos que ainda se encontravam no prédio. Além da comunidade escolar e do nosso colegiado, várias autoridades estiveram presentes durante o ato de assinatura do contrato. O ex-prefeito Custódio de Matos, o secretário adjunto de Planejamento do Estado de Minas Gerais, Marcos Pestana, o administrador regional da Zona da Mata, Dr. Ricardo Tomasco, e a diretora da 18ª Superintendência Regional de Ensino, professora Geralda Neida Fernandes Queiroz. Em breves palavras, em nome dos professores, do colegiado, dos funcionários, dos alunos e das famílias, registramos os nossos agradecimentos às autoridades presentes, já citadas, e também ao governador, Dr. Eduardo Azeredo, ao Dr. Tarcísio Henriques e ao diretor do Fórum Benjamin Colucci, Dr. Márcio Elson Gonçalves de Castro. Terminamos assim. Este prédio, que guarda uma parte da história de nossa cidade, de agora em diante sofrerá uma transformação, o poder suave, penetrante e transformador da música. Finalmente, em novembro de 1998, nos foi entregue o documento de transferência do imóvel que pertencia à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Secretaria de Interior e Justiça. E dia 18 de dezembro de 98, às 9 horas, foi realizada a cerimônia de recebimento do prédio da sede própria para o conservatório. Organizamos uma grande festa com a presença dos professores, funcionários, colegiados, alunos, pais e autoridades. O cerimonial foi organizado pelo coronel Eli Maurílio Pereira, administrador regional da Zona da Mata, que convocou os Dragões da Independência para o evento. No início da cerimônia, cantamos com muita emoção o hino nacional brasileiro, e logo após a placa de bronze foi descerrada por nós, eu, diretora da escola, e a diretora da 18ª Superintendência, professora Geralda Neida Fernandes Queiroz. O grupo Memória, composto pelos professores Wanda Lantelme Silva, teclado, Carlos Eduardo do Nascimento e Maristane Moreira Rezende, vozes, interpretaram a canção Vivo per Lei, cujas notas musicais ecoaram por todo o espaço da antiga prisão, trazendo uma mensagem libertadora para essa nova realidade. Para terminar a cerimônia de recebimento do prédio, o Coral do Conservatório, sob a regência da professora Ana Maria Oliveira Ramos, apresentou várias peças, terminando com o hino do Conservatório Estadual de Música e França-Americano, cantado por todos os presentes. Bom, em maio de 99, os trabalhos de reforma do prédio foram interrompidos pelo governo estadual por falta de recursos. Na primeira fase da reforma, a verba foi aplicada no serviço de alvenaria, instalações elétricas, hidráulica e telefônica, azulejamento de banheiros e cantina, colocação de portas e janelas, divisões das salas de aula e colocação do piso no hall de entrada.
Estavam faltando itens como pintura total do prédio, acabamento imobiliário do auditório, colocação de vidros e parte do piso e execução do projeto do Corpo de Bombeiros. Finda a nossa gestão na direção do conservatório, em dezembro de 99, entregamos as chaves da obra inacabada e o documento de posse do imóvel à nova diretora eleita, professora Alta Maria de Aquino Tabet. Em julho de 2000, o governo estadual repassou a verba de R$ 127.126,08, destinadas à segunda etapa da obra da reforma. Sou da professora Alta Maria de Aquino Tabet, Conservatório Estadual de Música IB França Americana. Iniciei meus estudos aqui em 1966, fiz a minha inscrição e a prova quando o conservatório ainda era na Rua Marechal. E daí vim seguindo a trajetória das mudanças até chegar agora onde estamos, no conservatório definitivo. E como aluna, fui uma aluna atuante, participei de grêmios. Esse grêmio, a presidente era a Lívia, a aluna mais velha do conservatório, e nós participávamos fazendo os concertos anuais ou semestrais, se não me engano. Eram feitos no Hotel Palace, no saguão, né? Havia o peão de cauda e os concertos eram feitos lá. Convidados, né? Eduardo Azan foi um que eu lembro. É um desejo da Dona Ondina, na época, né? Foi a diretora quando eu iniciei aqui. Era ali onde que, em frente ao Santa Cruz Shopping, onde que era inclusive o Colégio Marianinho. Ali foi um lugar pleiteado para ser um conservatório. Foi a primeira ideia, o primeiro desejo, né? E ela lutou bastante para conseguir ali aquele local, onde que é para cima. Depois, como professora, entrei em 79 e também fui atuante, promovendo concurso de flauta entre os conservatórios mineiros, o qual a minha aluna, Renata, foi premiada em primeiro lugar. E também tive a sorte de ter um professor, como Helder, que vinha praticamente todo ano, dar curso de reciclagem, curso de dança renascentista. Isso fez com que a flauta doce fosse bastante dinâmica, absorvida, né, com essa novidade. E também aí dentro do curso, como professora, conheci o organista Gerardo Grosino. Através de Gerardo, nós conseguimos implantar o curso de órgão aqui no conservatório. Então ele veio e montou o curso de órgão com as professoras Larinda e Cláudia Romano. Depois eu estive como diretora e inaugurando aqui essa sede. E acho que foi uma questão muito importante, principalmente no dia da inauguração, tendo, né, como o presidente Itamar Franco, na ocasião governador de Minas, e os dois professores aqui em Juiz de Fora, como secretário, né, e assessora, o professor Murilo Índio e a professora Lucy Brandão. E a inauguração foi muito bonita, muito importante para nós aqui, como sede definitiva. E aí acho que um ponto muito importante foi a participação dos ex-alunos tocando aqui à noite, né, uma orquestra, eles montaram uma orquestra. Você pegou o período de reforma desse prédio?
Eu acho que foi uma época importante, né, para todos nós que passamos por isso. E pegando aqui, foi assim, também um presente que eu ganhei inaugurando, porque a gestão anterior, né, com Betânia e seu colegiado, foi que conseguiu o local, mas aí houve a reforma toda e essa reforma eu acompanhei, né, boa parte a finalização dela e a mudança também, né, e a mudança da Santo Antônio para cá. E durante a obra teve algum contratempo, algum atraso, alguma... Olha, tivemos que fazer algumas mudanças, sim, porque aqui havia menos salas do que lá na Santo Antônio. Então as salas maiores tiveram que ser divididas para nós acomodarmos, né, os professores e alunos, para não perdermos o número de turmas, né, que já existentes. E também o propósito aqui da sede, né, foi abrir a escola e também dando continuidade a seus projetos já existentes. Sim, e a respeito do auditório, teve um problema na obra? Sim, no auditório havia 2 colunas, né, bem no centro. Então, foi sugerido, né, nós conversamos com os engenheiros para que eles resolvessem essa situação, colocando vigas, né, de ferro nas laterais. E aí ficou ótimo, porque aí nós ganhamos o espaço. Sim, e a distribuição de cadeiras, a colocação de carpete, você pôde opinar, você como diretora ou uma equipe do conservatório? A equipe formada pelo arquiteto, né, e os engenheiros foi que determinou, né, cor, né, porque aqui é a arte do novo, né, então a cor do prédio, toda a manutenção, né, e a escolha dos móveis, todo o mobiliário, né, que também veio novo, tudo foi proposto. Só as cadeiras ali da frente, da entrada, é que nós tivemos que correr aí, né, no comércio, olhar alguma coisa adequada, uma coisa bonita para ficar ali logo na entrada do prédio. Sim, e o pátio? E o pátio da escola? Tinha uma obra que foi demolida, isso, né? Uma obra de uma foi construção. demolida para nós ganharmos esse espaço que nós temos hoje. E lá ia ser feito o auditório, né, de arena. Então nós pedimos só que não fosse porque ia ficar muito baixo, né? Poderia entrar água e ia ficar também com a visão muito limitada. Então nós pedimos para fazer um palco suspenso, esse palco que existe hoje, e nós ganhamos essa área toda que nós temos aqui, né? E ficaram as 3 colunas, onde são esses bancos redondos, né? São colunas ali. E para que possa haver uma próxima futura construção, ampliação da escola. Na sua visão, esses 21 anos, né, de sede própria, né, trouxeram muitos benefícios. Quais seriam eles? Qual que é o seu pensamento sobre isso? Eu acho que o benefício aqui, primeiro foi nós ficarmos fixos, né? Não haver mais mudança e ter o auditório foi uma excelente aquisição para essa sede, que aí nós tivemos palestras, né, workshops, né, porque o propósito foi abrir a escola quando ela veio para cá. Então nós tivemos Vila Cortes, né,
o Ian Guest e o Felipe Prazeres e nossos compositores daqui, não é, gente? Nós não podemos esquecer, né? Márcio Alac, Kim Ribeiro, o nosso atual professor, né? Estevam Teixeira, que é compositor, arranjador. Então são músicos assim, muito importantes para nós aqui na cidade e que estão ligados aqui com muito carinho, não é? A essa escola. Há 21 anos nós não sabemos mais o que é empacotar o conservatório para a viagem. Como foi o transporte, como é o transporte de uma escola de música? Você ficou responsável por trazer o conservatório em funcionamento, em pleno funcionamento, né? Nós tivemos toda a organização feita, né, também pelos funcionários da secretaria, da escola, e o que causou assim, mais cuidado foi o transporte dos pianos, né, que eu tive que pedir verba extra, né, porque ficava mais caro o transporte e todo mundo sabe, quem estuda e trabalha no conservatório, o que é transportar um piano. Mas assim, certo de cor, não sei não, mas muito piano. Né, fora os outros instrumentos, né, o cuidado, não é? Violino, né, as flautas, os instrumentos de percussão, não é? Tudo isso. Desde o início, todo diretor que passou pelo conservatório batalhou muito para conseguir a sede. Finalmente, em 26 de março de 2001, às 16 horas, foi inaugurada a sede própria do conservatório pelo governador do estado de Minas Gerais, Dr. Itamar Augusto Cautiero Franco. A mesa da inauguração foi composta da seguinte forma: governador do estado de Minas Gerais, Dr. Itamar Augusto Cautiero Franco, secretário de Estado da Educação, professor Murilo de Avelar Ringel, prefeito de Juiz de Fora, Dr. Tarcísio Delgado, diretora do conservatório, professora Alta Maria de Aquino Tabet e reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, professora Maria Margarida Martins Salomão. Desejo a todos muito sucesso, parabéns pelo talento desses professores, né? Pelo espírito altruísta desses professores que trabalham com a arte. Desejo a todos que estão nesse novo endereço, com a sede própria, que foi uma vitória para todos nós, que batalhamos muito por isso. Eu desejo que todos sejam muito felizes, que aproveitem bem e que possam transmitir essa alegria para sempre. Que o conservatório foi, é e será minha segunda casa, alimento da minha alma. Desejo que diretores, professores e alunos das diversas escolas de música tenham sempre a nobre arte musical como sua fiel companheira. Felicidades a todos! O conservatório tem que ser levado muito a sério. Os alunos, né, os professores que aqui frequentam, os alunos estudando bastante, porque é uma escola técnica, formadora de profissionais, professores e concertistas. Então, é uma escola que dá um diploma, não é? Uma escola muito importante para a nossa cidade e para Minas Gerais, porque não é todo estado, tem 12 conservatórios. E quem estuda e trabalha tem que dar muito valor a uma escola como o conservatório.